Olá, meus amados, boa noite a todos vocês. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o motivo, meus amados, eu particularmente estou muito feliz, Não apenas porque mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Deus, mas também porque o Palmeiras é tricampeão da Libertadores, Desculpa aí os flamenguistas, os que estavam aí torcendo contra. Mas a gente sabe que o nosso país, ele é um país que vive, o futebol, um país que tem uma tradição muito grande nesse esporte, O único país pentacampeão do mundo. E a gente sabe que a maioria dos irmãos sempre tem um time, Sempre tem uma preferência por determinado clube de futebol. E o pastor de vocês é palmeirense desde o ano de 1993 e estou muito feliz pela conquista do Palmeiras ontem à noite. Bom, amados, mas mais do que isso, nós nos alegramos porque estamos aqui reunidos para louvar o nosso Deus. É a razão da nossa existência, viver para a glória do nosso Deus e cultuá-lo no templo que é consagrado ao Senhor junto com os amados irmãos. É motivo de muita alegria, sem dúvida alguma, é um privilégio que Deus concede às nossas vidas. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Hebreus, vamos dar continuidade à exposição dessa carta, Hebreus capítulo 12, nós vamos hoje nos fixarmos do versículo 4 até o versículo de número 11, Hebreus 12, 4 a 11. Estamos chegando já no final da carta, e aqui, mais uma vez, não tenho dúvida alguma de que o Senhor ele vai falar aos nossos corações. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o versículo de número 11. Diz o seguinte, meus amados: Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que vos corrigiam, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercitados por ele. Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos por estarmos aqui, e nós te suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Senhor, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Ti e que a Tua palavra é a verdade, como o próprio Senhor falou quando ainda estava aqui na terra, que ela é a verdade e que é por meio dela que o Senhor também nos santifica. Por isso, Pai, faça isso, é o que nós te pedimos, para a glória do Teu santo nome e no nome santo de Jesus. Amém. Amados, a vida é combate que aos fracos abate, e que aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. É uma frase relativamente curta e simples, mas inegavelmente carregada de sentido e de profundidade literária, histórica e, por que não, teológica. Ora, amados, nessa poesia que traz essa frase que nós acabamos de mencionar, o poeta Gonçalves Dias, na poesia Canção do Talmoio, ele vai tentar descrever a vida dos índios aqui no território brasileiro. Uma vida que era marcada por lutas,
né, por desafios, por batalhas sangrentas que eles tinham que enfrentar. E, além disso, nós vamos perceber também que o poeta ele vai enaltecer aqueles que resistiam bravamente os seus inimigos, lutando até a morte, até morrerem durante as batalhas. Amados, o que nós vamos ver hoje aqui nesse texto que nós acabamos de ler é algo parecido com isso. O autor da carta aos Hebreus, ele também vai, mais uma vez, né, usar uma ilustração, ele vai comparar a vida cristã a um combate, a uma luta sangrenta que todos nós, que somos chamados em Cristo pela fé, nós temos que travar, uma luta contra o pecado. E essa luta ela deve ser encarada de que forma? Também com bravura, com força que não vem de nós, que vem do nosso Deus. E nós devemos resistir esse inimigo até derramar o nosso próprio sangue, isto é, até nós morrermos. Amados, além disso, o autor também ele vai nos informar que ao participar dessa batalha, ao participar dessa luta, o cristão ele pode contar com a ajuda de Deus. Deus ele o ajuda, e ele também vai falar sobre, né, o porquê que o propósito, a intervenção divina, ela se faz necessária durante essa batalha que nós travamos contra o pecado. Bom, amados, a nossa mensagem ela está dividida aqui em 3 partes, em 3 tópicos, e o primeiro deles está lá no versículo de número 4. Observe o que o autor da carta ele vai apresentar aqui para nós no versículo de número 4. Nós vamos perceber aqui o autor da carta ele dando um diagnóstico a respeito dos destinatários de sua mensagem, dos seus irmãos hebreus que eram cristãos, mas que estavam agora dando sinais, né, de desânimo, de desgaste, de letargia, e aí ele vai dar um diagnóstico a respeito da condição espiritual que esses irmãos se encontravam no momento em que ele escreve essa carta. Acompanhe comigo o que ele diz no versículo 4. Vós ainda não resististes até o sangue lutando contra o pecado. É esse o diagnóstico que o autor da carta faz em relação aos destinatários de sua carta, de sua mensagem. Amados, aqui nesse versículo, o autor da carta, mais uma vez, ele vai usar uma figura para tentar comparar, para tentar definir a vida cristã. Nós percebemos no domingo passado que ele comparou a vida cristã a uma corrida, uma maratona olímpica. Só que agora ele vai comparar a vida cristã a uma luta, ao pugilismo, como se você fosse lutar lá como um boxeador. Ou ainda ele pode também estar comparando a vida cristã às batalhas sangrentas que eram realizadas no Coliseu de Roma, lá na Arena de Roma. Quem assistiu aquele filme O Gladiador? Aqui, quem já assistiu o filme O Gladiador? Meus amados, era uma luta sangrenta, né? Aquele local onde existiam várias pessoas que ficavam ali como espectadores, né? 2 pessoas entravam, e essas pessoas, elas entravam para lutar, uma contra a outra, e apenas um saía vivo, o outro, né, infelizmente tinha que perder a vida, tinha que morrer. E exatamente, meus amados, essa é a ideia que o autor da carta ele traz para cá, que a vida cristã, ela é luta. A vida cristã ela deve ser encarada nessa perspectiva de que existe uma batalha árdua, uma batalha sangrenta, meus amados, que nós vamos enfrentar, que nós enfrentamos constantemente. Contra quem? Contra o pecado. Essa é a grande verdade. Fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, mas nós ainda lutamos contra o pecado. É isso que o autor da carta está dizendo. Só que ele diz que os seus irmãos ainda não tinham resistido, né, o pecado até o sangue. E essa expressão aqui, meus amados, até o sangue, no original grego, significa até ao máximo, ou até o martírio. Isto é, em outras palavras, até perder a própria vida. É assim que nós devemos encarar a batalha contra o pecado. Encará-lo, meus amados, com a disposição que nós devemos estar dispostos a perder a nossa própria vida. É assim, meus amados. É exatamente esse diagnóstico que o autor da carta ele está dando em relação aos seus irmãos a que ele estava escrevendo, que eles ainda não estavam dispostos a derramar o próprio sangue, a perder a própria vida na luta contra o pecado.
que é uma luta cruel, é uma luta, né, que alcança, que atinge todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Bom, amados, portanto, meus amados, como um boxeador ou como um gladiador, eu e você deve encarar o pecado dia após dia, lutar contra o pecado. Bom, amados, mas a grande pergunta é, e por que o autor da carta ele também está dando esse diagnóstico aos destinatários de sua carta, da sua mensagem? Amados, é o seguinte, nós vamos perceber que, embora esses cristãos aqui já tivessem sido perseguidos no passado, de tal forma que muitos perderam seus bens, muitos haviam sido inclusive expulsos da cidade de Roma, nós vamos perceber isso. Quer ver? Abra sua Bíblia, volte só um pouquinho aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Até o 34, olha o que ele diz. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de tribulações, e também por vos tornardes companheiros dos que tinham sido tratados, pois vos compadecestes de mim quando estive em prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Vejam como aqui, meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, o autor da carta, ele nos revela que estes irmãos aqui, que estes cristãos hebreus, eles já haviam passado por duras provas no passado, a ponto de perderem bens, a ponto de alguns, inclusive, eles serem presos por causa da fé. E nós vamos perceber que alguns historiadores vão dizer, vão argumentar, que eles foram expulsos, forçados a saírem da cidade de Roma, só porque eles eram cristãos. Só que, agora, nesse momento da vida deles, no momento em que o autor da carta ele vai escrever, ele vai dizer que eles, não estavam mais prontos para morrer por causa de Cristo. Tudo bem, eles enfrentaram duras provas no passado? Enfrentaram. Foram perseguidos? Foram. Perderam bens? Foram. Mas agora, no presente, ele está dizendo, vocês não estão prontos para morrer por causa do Evangelho. Vocês não estão prontos para morrer na luta contra o pecado. É isso que o autor da carta está falando. E aqui, meus amados, nós também vamos ver alguns estudiosos argumentando no sentido de que Nero, era o grande imperador na época em que o autor da carta ele escreve esta mensagem. Como eu falei no domingo passado, Nero foi o maior perseguidor do cristianismo. Tanto é que Nero é considerado um anticristo, porque não houve um homem que tenha mais perseguido cristãos, que tenha mais perseguido a igreja do que Nero. Ele de fato se enquadra na figura de um anticristo. Ele matou muitos cristãos, amados, queimados como tochas humanas, nas praças públicas. Então Nero estava no poder. Então o que alguns estudiosos eles vão argumentar, eles vão sugerir que estes cristãos eles também estavam com medo de continuarem servindo a Cristo, porque estavam com medo de morrer. Eles não estavam prontos para derramar o próprio sangue, eles não estavam prontos para morrer por causa do Evangelho, por causa da fé em Cristo Jesus. Assim como também não estavam, na luta contra o pecado. Amados, nesse sentido, nós vamos perceber que eles tinham duas opções. A primeira delas é uma das advertências que o autor da carta ele faz constantemente aqui, do começo ao fim. A primeira opção era apostatarem da fé. Nós percebemos o autor da carta constantemente advertindo esses cristãos a não se desviarem da fé. Então essa era uma opção. Qual era uma opção que eles tinham? Renunciar à fé, abandonar a fé, abandonar a vida cristã, como acontece com muitos. Mas a outra opção que eles tinham era continuar servindo a Cristo. E é isso que o autor da carta quer que aconteça com os seus irmãos. Só que continuar servindo a Cristo, meus amados, também ia trazer uma consequência para a vida deles. Qual era a consequência, pastor? É que eles iam ter que enfrentar a batalha contra o pecado, estando dispostos a perderem a própria vida. Amados irmãos,
Nesse sentido, nós precisamos reconhecer aquilo que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Nós acabamos de aprender com a nossa irmã Tassiane, que muitos cristãos, muitos daqueles que são chamados pelo Senhor, eles infelizmente devem conviver com lutas, às vezes difamação, perseguição, oposição, tramas. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo, esteve livre dessas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, ele teve que lidar com diversas situações, dentre as quais se destaca a própria trama da morte de Jesus. Quem foi que tramou a morte de Jesus? Líderes religiosos de Israel, de Jerusalém. E nós cristãos, todos os que são chamados em Cristo e que querem viver de forma verdadeira a vida cristã, também vão enfrentar momentos difíceis como esses. Faz parte da vida cristã. A vida cristã, meus amados, ela é também sofrida. A vida cristã, ela também é luta, ela também é batalha, mas que aos fracos abate e que aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. E quem são os bravos? Quem são os fortes? Aqueles que são agraciados pelo Senhor, aqueles que são escolhidos e sustentados pelo Senhor, aqueles a quem o Senhor não abandona. Bom, amados, e em segundo lugar, o que nós vamos perceber agora aqui no texto que nós estamos meditando nesta noite? Acompanhe, meus amados, lá no versículo 5, o que o autor da carta ele vai falar. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor e não desfaleça quando fores repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Amados, em segundo lugar, nós vamos perceber agora, o autor da carta, ele dando uma prescrição, fazendo uma prescrição. Ele vai agora, meus amados, revelar o que esses irmãos destinatários de sua carta, eles precisavam. Qual era a necessidade deles? O que eles precisavam para vencer essa batalha sangrenta contra o pecado? E aí o autor da carta, ele revela aqui, meus amados, disciplina. Todo cristão precisa de disciplina para vencer o pecado. Eu e você. Amados, essa palavra aqui, em algumas versões, disciplina, em outras castigo, em outras correção. No original grego, a palavra é padeia. E esse termo, ele é um termo amplo. Ele não é somente punição, como muitos de nós geralmente pensa que é o significado desse termo. A gente geralmente, quando se depara com a expressão disciplina, geralmente a gente sempre é tendencioso a achar que significa apenas o aspecto punitivo. Não, amados, é muito amplo. Significa também instrução e treinamento. Disciplina significa também instrução e treinamento, e não apenas punição. Aprendam isso, tá bom? Padeia. Amados, e a ideia aqui, subjacente a esse termo, é educação, é de educar. Ou seja, o nosso Deus, ele educa os seus filhos. E como é que nós fazemos isso, meus amados? Como é que Deus faz e como é que um pai humano faz? Como é que um pai, ele educa seu filho? Por meio da instrução, por meio do treinamento e, no último caso, por meio do castigo, da punição. Então, o castigo e a punição é o último caso. Primeiro vem a instrução, depois vem o treinamento rigoroso e, por último, a disciplina, o castigo em si, o ato punitivo. Amados, e o autor da carta, ele vai agora fazer uma citação nesses versículos de algo que esses irmãos hebreus aqui, a quem ele escreve sua carta, eles conheciam muito bem. Todo judeu, meus amados, conhecia o Antigo Testamento. Todo judeu. E é exatamente isso que o autor da carta ele vai citar aqui. Provérbios, abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Acompanhe que ipsis literis, literalmente, o autor da carta ele vai citar esses dois versículos aqui do capítulo 3 de Provérbios. Olha o que ele diz, a partir do versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção,
porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como o pai ao filho em quem ele se deleita. Observe, meus amados, como o autor da carta ele está citando esse texto do Antigo Testamento, que era muito conhecido pelos judeus. Para tanto, meus amados, ele vai citar esse texto para ensiná-los a respeito de 3 verdades imprescindíveis aqui a respeito da disciplina. A respeito da paideia, que não significa apenas punição, mas também treinamento e instrução. Amados, em primeiro lugar, ele vai citar esse texto para ensiná-los a não desfalecer quando forem disciplinados por Deus. É o que ele diz aqui no versículo 5. Ele diz, versículo 5 não, versículo 5, ele diz: filho meu, não desprezes o castigo do Senhor. Então, em primeiro lugar, meus amados, ele cita esse texto para ensiná-los e para ensinar também a mim e a você que nós não devemos desfalecer quando formos disciplinados por Deus. Desculpa, irmãos, desprezar a disciplina do Senhor. E essa palavra aqui, desprezar, no original, oligorei, significa fazer pouco caso, ou tratar a disciplina como se fosse algo sem valor, algo sem importância. Não, amados. A disciplina não é algo que deve ser rejeitado pelo cristão. A disciplina não é algo que deve ser desvalorizado por mim e por você. A disciplina não deve ser tratada por mim e por você como se fosse algo sem importância, porque ela é importantíssima para a vida cristã. Em segundo lugar, meus amados, ele também vai citar esse texto para ensiná-los que, olha o que diz lá no versículo 5, na última parte: e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Ou seja, meus amados, agora ele diz que nós não devemos desfalecer quando formos disciplinados por Deus. E essa expressão aqui, desfalecer, em algumas versões, desmaiar, significa desanimar, ou ficar triste ou deprimido. Qual é a tendência do ser humano quando ele é disciplinado? É ficar triste, ficar deprimido, não é verdade? Porque geralmente, meus amados, a disciplina no início, ela traz essa ideia para a gente, de que é algo doloroso, é algo ruim, e aí a gente fica totalmente triste, né? A gente fica praticamente deprimido, não é assim? Só que nós não devemos ficar dessa maneira. Não é assim que eu e você deve encarar a disciplina do Senhor, com tristeza, com desânimo. Não é assim, amados. E por quê, pastor? Por que o cristão não deve desprezar a disciplina, tratá-la sem valor, como algo sem importância, ou também desmaiar, ficar desanimado, triste ou deprimido quando for disciplinado por Deus? Amados, a razão está lá no versículo 6. Ele diz: porque aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita a cada filho que recebe. Amados, a razão pela qual nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor e nem ficar tristes ou deprimidos quando formos disciplinados por Ele, é porque a disciplina é uma prova, é uma evidência do amor de Deus por nós. É uma evidência, é uma prova, uma demonstração de que Deus realmente nos ama. E não somente isso, de que nós somos filhos dEle. De que nós pertencemos à família de Deus. Amados, que é coisa melhor do que essa? Existe algo mais belo, mais maravilhoso na vida do que ser membro da família de Deus? Do que ser amado por Deus? Do que ser considerado filho de Deus? O que o autor da carta está dizendo aqui para nós, meus amados, que somente os filhos de Deus, somente esses, são amados por Ele e são disciplinados por Ele. Quem não é filho de Deus, não pode ser disciplinado pelo Senhor, não pode ser educado pelo Criador dos céus e da terra, não pode ser treinado, não pode ser instruído e nem pode ser castigado por Ele. Por quê, meus amados? Porque Deus ama os seus filhos. Porque Deus está interessado no bem-estar dos seus filhos, assim como o pai sempre está interessado no bem-estar do seu próprio filho. O pai que ama o filho, ele logicamente vai se interessar em corrigi-lo, em discipliná-lo, em instruí-lo, em treiná-lo. E quando for necessário,
né, puni-lo. E é exatamente isso que o autor da carta está dizendo, meus amados, que a disciplina, ela traz, né, essa demonstração do amor de Deus sobre nossas vidas. E é por isso que nós não devemos rejeitá-la e nem devemos ficar desanimados quando formos disciplinados pelo Senhor. E é interessante que ele diz lá no versículo 8, que quando nós não somos disciplinados pelo Senhor, nós somos considerados bastardos. E essa palavra aqui, bastardos, meus amados, significa no original, filhos ilegítimos. Não tem a mesma conotação linguística de hoje, essa expressão aqui. Quem eram os filhos bastardos na antiguidade? Eram os filhos, né, que não tinham os mesmos direitos e privilégios dos que eram legítimos, dos que eram do casamento. Muitos desses, meus amados, inclusive, não podiam receber a herança de seus pais. A lei dizia isso. Portanto, somente aqueles que são disciplinados pelo Senhor podem ser considerados filhos legítimos. Filhos que verdadeiramente são amados por Deus. Filhos que realmente são herdeiros de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a disciplina não deve ser rejeitada, amados. E também não devemos ficar tristes e desanimados quando formos repreendidos pelo Senhor. Mas volto a dizer, meus amados, nunca pense que disciplina é apenas punição. Não, antes disso, ela é instrução e treinamento. Amados, e ele diz também aqui, no versículo 9, mas sem ficar sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não os filhos. Aí versículo 9, além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós prestávamos reverências. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Amados, em terceiro lugar, o autor da carta agora, ele vai nos revelar a justificativa. O que é isso, pastor? Amados, ele vai agora nos apresentar o fundamento ou o propósito pelo qual a disciplina ela se torna necessária, ou ela se justifica na minha e na sua vida, na batalha sangrenta contra o pecado. Amados, em primeiro lugar, ele vai nos apresentar aqui no versículo 9, ele vai fazer um paralelo entre a disciplina humana, entre a disciplina terrestre, né, dos nossos pais humanos e terrestres com a disciplina do nosso Pai Celestial. Ele diz, meus amados, que o propósito, né, da disciplina dos nossos pais humanos e terrestres é para que nós os reverenciemos, e a disciplina do nosso Pai Celestial é que nós o obedecemos muito mais ainda do que os nossos pais terrenos. E essa expressão aqui, muito mais, ela traz a ideia, meus amados, de superioridade. Ou seja, eu e você deve ser muito mais reverente, muito mais obediente ao seu Pai Celestial do que ao seu Pai humano. Se o nosso Pai humano, quando Ele nos corrige, quando Ele nos disciplina, é para essa finalidade, não é assim que você corrige seu filho? Quanto mais será também um propósito de Deus quando Ele vai nos corrigir. É para que nós também, meus amados, possamos ser muito mais obedientes a Ele. Essa é a intenção do Senhor. Mas além disso, amados, ele também vai dizer lá no versículo 10, acompanhe comigo, olha o que ele diz no versículo 10. Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Ele continua comparando, traçando um paralelo entre a disciplina terrestre e a disciplina celestial, entre a disciplina dos nossos pais humanos e a disciplina do nosso Pai, né, celestial, do nosso Deus. E ele vai dizer, meus amados, vai apresentar mais uma razão pela qual Deus nos disciplina. Qual é? É para nós sermos participantes de sua santidade. Amados, um dos propósitos de Deus,
quando Ele nos disciplina, é para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, amados. É para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. É para que nós nos tornemos santos como Ele é santo. Abra, por favor, sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É um mandamento para mim e para você. É um mandamento para todos os cristãos. Santidade não é opção, é obrigação. Faz parte da vida cristã. Deus está interessado em aperfeiçoar o meu caráter e o seu caráter. Deus está interessado em fazer com que eu e você se pareça mais com Jesus Cristo. E de que maneira Deus também faz isso? Por meio da disciplina. Por meio da instrução. A nossa irmã Doriane acabara de falar aqui, quando ela leu também um texto, de Provérbios capítulo 4, que por meio da instrução Deus também nos disciplina. Por meio do treinamento e, por último, por meio da punição. Amados, e em terceiro lugar, ele diz lá no versículo 11: porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercitados por ele. Aqui no versículo 11, mais uma vez o autor da carta ele vai nos revelar um dos propósitos pelos quais a disciplina do Senhor, a disciplina divina, ela se faz necessária. Amados, em primeiro lugar, ele vai dizer que, num primeiro momento, a disciplina ela parece ser angustiante, ela parece ser dolorosa, não é assim, amados? A gente fica muito triste, a gente às vezes nem compreende, a gente fica desanimado, rapaz, por que está acontecendo isso comigo? E a gente fica cabisbaixo, a gente não entende, a gente fica até se sentindo, às vezes, injustiçado por Deus. Imagina Jó, que era um homem justo. Imagina Jesus, que nunca pecou. Agora imagina eu e você, que somos pecadores. Amados? E aí, no primeiro momento, a gente tende, a ficar desanimado, ficar triste. Mas aí, depois, posteriormente, a disciplina, ela vai revelar, meus amados, que ela vai produzir algo maravilhoso nas nossas vidas. O autor da carta agora ele vai trazer a imagem do campo, da roça. Ele vai dizer que ela produz um fruto pacífico de justiça. Ou seja, meus amados, um dos propósitos da disciplina é fazer com que os frutos do Espírito Santo sejam externados nas nossas vidas. Quem é habitado pelo Espírito, amados, deve ser necessariamente governado por Ele. Ande no Espírito e não na carne. Andai na luz e não nas trevas. Então, quando os filhos de Deus estão com dificuldade de produzir frutos espirituais, o que acontece? Deus também lhe disciplina para que eles possam apresentar, demonstrar os frutos do Espírito. Que frutos são esses, pastor? Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amados, Paulo aqui escrevendo aos cristãos da Galácia, ele fala que existem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Antes disso, Paulo diz que existe uma batalha, uma guerra, um combate, também sangrento, uma dualidade dentro do nosso ser. A velha natureza se opõe à nova natureza. O velho homem está
em oposição ao novo homem. O novo quer fazer a vontade de Deus, é o que ele fala lá em Romanos capítulo 7, que ele tem prazer na lei do Senhor, mas com a carne ele tem prazer no pecado. Não é isso que ele fala lá em Romanos? Pois é, amados, isso acontece também comigo, contigo. Existe uma parte do seu ser que anseia pelas coisas de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que quer se submeter ao Senhor, mas existe uma parte do seu ser que quer fazer a vontade do pecado, que quer realizar os desejos pecaminosos, ou seja, que quer fazer com que o velho homem fale mais alto do que o novo homem que nasceu em Cristo Jesus, que nasceu da água e do Espírito, que nasceu de novo. É uma batalha também, meus amados, cruel. É a mesma coisa que o autor da carta vai falar aqui. Mas aí depois Paulo ele diz, né, que existem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Após falar dos frutos da carne, ele fala, os frutos do Espírito são esses: amor, paz, brandura, temperança, fé. É isso que Deus quer que eu e você produza no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. E quando a gente não consegue demonstrar, externar esses frutos, o que acontece? É necessário o quê? A disciplina. Amados, precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus, um Pai por excelência, psicopedagogo por excelência, amados. Ele não falha em seu método educativo. E Ele conhece a estrutura do nosso ser, a nossa personalidade, muito mais do que eu e você conhece, muito mais do que os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas. A ciência humana ela é muito limitada, amados, o conhecimento humano, para lidar com a complexidade da personalidade humana, mas o nosso Deus Ele conhece. E é interessante nós percebermos que o pecado, amados, ele é muito amplo. O pecado ele atinge vários aspectos da vida humana. E a gente sempre tenta, inclusive no livro que a mocidade está trabalhando, o autor da carta ele fala, o autor do livro ele fala isso de maneira muito clara, né? Que às vezes o ser humano ele acha que os problemas que rondam a humanidade eles devem ser encarados, né, como se fosse apenas uma questão social, um problema histórico, um problema de ordem filosófica, né, de ordem antropológica. Não, amados. Todos os problemas que assolam a vida humana são, meus amados, inegavelmente de ordem espiritual. Pecado, pecado. A raiz de todo mal se chama pecado. E o homem não consegue ver isso. O que Deus mostra de maneira muito clara na sua sagrada escritura. Se é pecado, amados, é um problema espiritual. Se é um problema espiritual, deve ser encarado com os olhos da verdade, da Bíblia, da palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada. Amados, diante disso, por último aqui, meus amados, ele diz, para aqueles que são exercitados por ele. Essa palavra aqui, exercitados, no versículo 11, e algumas versões corrigido, significa no original, os que passam por treinamento atlético. Mais uma vez, meus amados, a gente vê uma passagem da Escritura, né, que compara a vida cristã à disciplina dos atletas, né, dos atletas olímpicos. Todo atleta, meus amados, precisa ser disciplinado. Por que o Palmeiras foi campeão ontem, amados? Essa foi a leitura que eu faço. O time do Flamengo é muito melhor do que o Palmeiras. O time do Atlético Mineiro, né, é muito melhor também do que o Palmeiras. Eu sou palmeirense, mas eu sou realista, não sou torcedor fanático. É muito melhor. O time do Flamengo, o elenco é milionário, muito mais rico do que o do Palmeiras. Mas só que os jogadores do Palmeiras era perceptível, eles estavam focados. Eles estavam disciplinados. E o aspecto mental, meus amados, ele é muito importante. Quando você está focado, quando você está, né, ali determinado em executar aquela missão. Isso, meus amados, é maravilhoso, traz resultados significativos, sem precedentes. E foi por isso que eu vi o Palmeiras foi campeão. É lógico que Deus também ajudou, né? Teve muitas, eu não acredito em sorte, acredito em graça, mas é muito importante, amados, nós entendermos isso.
que o cristão ele também precisa encarar a vida cristã com essa disposição atlética, com essa disposição de ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que deve estar ali determinada a cumprir com o objetivo que Deus deu a ele, até o final. Bom, amados, diante disso, o que nós aprendemos aqui, amados irmãos? Em primeiro lugar, amados, nós aprendemos que a vida cristã, ela é um combate, ela é uma luta, amados, uma luta constante e sangrenta contra o pecado. Amados, desde o dia em que nós nascemos de novo, desde o dia em que nós nos convertemos, desde o dia em que nós dissemos sim para Cristo, até o dia da nossa partida, nós vamos travar essa luta contra o pecado. Não tem um dia em que você não vai ter que guerrear contra a sua velha natureza. Amados, tem uma coisa também que eu gostaria de destacar aqui, que eu aprendi com o pastor Rivaldo, num culto de estudo bíblico aqui na igreja, há muitos anos, começo da minha vida cristã. O pastor Rivaldo, ele disse nesse culto que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne, a nossa velha natureza. E é nesse sentido, meus amados, que o autor da carta, ele traz essa ideia aqui para nós. Você tem que travar essa luta diariamente contra você mesmo, a sua velha natureza. Bom, amados, em segundo lugar, nós aprendemos também que a disciplina, ela faz parte da vida cristã. Ela é uma necessidade. É necessário, amados, às vezes nós sermos disciplinados. Faz parte. Porque é por meio dela, meus amados, que Deus ele vai aperfeiçoar o nosso caráter. É que Ele vai transformar o nosso caráter. É por meio dela que Ele amolda o nosso caráter ao caráter de Cristo. É por meio dela que Ele nos transforma, moralmente falando. Por isso que ela não pode ser desprezada. Por isso que ela não pode ser tratada como se fosse algo sem valor. A disciplina, meus amados, aprendemos também que ela é uma prova, uma evidência concreta do amor de Deus, do seu cuidado paternal, de que nós realmente fomos aceitos como filhos por Ele. Oh, glória, que bênção! Isso é um consolo e tanto, meus amados. Você sair daqui hoje com essa certeza: eu sou filho de Deus, Deus cuida de mim. É por isso que às vezes eu passo por algumas situações. Por quê? Porque Ele cuida de mim, porque Ele está interessado na minha felicidade, no meu bem-estar. Aprendemos também, meus amados, que a disciplina ela é educativa. Ela faz parte do processo de ensino e aprendizagem da vida cristã. Quem é bom educador deve saber disso, meus amados. E a pedagogia moderna, ela falha nesse sentido. Porque ela acha que a disciplina não é mais necessária. Lembra dos nossos professores lá passados? Eles nos disciplinavam, amados. Nós éramos suspensos. Nós levávamos bolo aqui, esticavam a nossa orelha, não era verdade? E hoje, amados, cadê a punição? Não tem mais. Hoje é só instrução e às vezes treinamento, mas o aspecto punitivo, foi devorado, do processo educacional brasileiro e também creio que de outros países. Mas, meus amados, essa pedagogia moderna, ela é falha. A resposta está aqui, meus amados. Amados, a psicologia, a psicanálise, a pedagogia, elas precisam entender que só conhecimento às vezes, amados, não transforma caráter. A transformação de caráter, meus amados, ela vindica a disciplina. E é nesse ponto que elas falham. E aí a gente vai ver um monte de gente cheia de conhecimento, abarrotando o conhecimento, não porque teólogo tal fala isso, não porque psicólogo tal fala isso, não porque Beltrano, filósofo, fala isso, mas sem disciplina, sem frutos do Espírito, sem amor, sem humildade, soberba, lá em cima,
sem trato. Está aqui a resposta, meus amados. Amados, que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus perdoe os nossos pecados, que aprendamos, meus amados, que o nosso Deus, Ele é um Pai que ama, um Pai que está interessado no nosso bem-estar, um Pai que nos instrui, um Pai que nos corrige, um Pai que nos treina, e um Pai que em último lugar, e em última instância, Ele também vai nos punir, caso seja necessário, mas essa punição maior já foi sobre os ombros de Cristo, a gente sabe disso. Que Deus nos abençoe, meus amados. Vamos orar para a gente encerrar o nosso culto. Eu peço que os amados irmãos fiquem em pé. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos por Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, porque nós somos realmente os Teus filhos. Ó Deus, e obrigado porque o Senhor trouxe hoje para nós o entendimento de que estamos constantemente lutando contra o pecado, ó Deus, e que nós devemos resisti-lo até a morte. Com a disposição, Pai, de perder a nossa própria vida na guerra contra o pecado. Ó Deus, concede-nos graça. Tu sabes, Pai, de todas as coisas. Tu conheces as nossas limitações. Tu conheces, Pai, as nossas inclinações pecaminosas. Conhece, inclusive, Pai, as nossas falhas de caráter. Tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. Perdoa todas as nossas iniquidades. Lança, Pai, cada uma delas no Teu mar de esquecimento. Em nome de Jesus, pela obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário, o nosso justo advogado, o nosso grande sumo sacerdote, que fez propiciação eterna pela vida de cada um dos Teus filhos. Mas também queremos, Pai, sair daqui hoje com esse entendimento, que a gente não deve, Pai, às vezes também rejeitar a Tua disciplina, a Tua instrução, o Teu treinamento, Pai, e em última instância, o aspecto punitivo que vem do Senhor. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente aprenda, Pai, que a gente não seja obstinado ao erro, mas que a nossa vida possa ser corrigida pelo Senhor, e que a gente saia daqui hoje, Pai, com essa certeza de que a gente não deve mais falhar em muitos aspectos que o Senhor sabe que o Teu povo está falhando, Pai, no dia a dia, no relacionamento contigo e com os homens. Pai amado, cremos que o Senhor é um Deus que está sim interessado no nosso bem-estar, como nós acabamos de ler, mas é um Deus que também ajuda o Teu povo, é um Deus que estende a mão, um Deus que levanta o caído, um Deus que dá vigor ao cansado, um Deus que fortalece o fraco. Deus amado, Tu sabes que as nossas forças, a nossa bravura, Pai, não está em nós mesmos, mas em Ti, na Tua graça, no Teu favor imerecido. Como diz a Tua palavra, toda dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Portanto, ó Deus, socorre o Teu povo. A Tua palavra diz que o Senhor atende os gritos de socorro, de suplício do Teu povo. Nós não sabemos, Pai, exatamente quais são as lutas que os Teus filhos têm enfrentado, mas o Senhor sabe, e o Senhor é poderoso e fiel para socorrê-los, Pai. E essa é a nossa oração, que o Senhor venha entrar, Pai, de providência, que o Senhor venha intervir na vida de cada filho Teu que se faz presente aqui, na vida dos outros que não puderam estar, na vida de todos os membros e congregados desta igreja, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor venha fazer com que os Teus filhos andem em retidão, que cada um de nós seja conhecido, Pai, pelo caráter cristão, o caráter santo que nós trazemos do Senhor. Pai amado, nos perdoa por todas as vezes em que nós entristecemos o Teu Espírito, por todas as vezes em que nós nos corrompemos com o pecado, com o mundo, cedendo às tentações e às armadilhas de Satanás. Tu sabes, Pai, que nós não temos forças para vencê-lo, mas no Senhor as nossas forças são revigoradas, no Senhor a misericórdia, no Senhor a ajuda, e nós queremos, Pai, que o Senhor possa nos revestir com todas as armas espirituais que o Senhor
colocou à nossa disposição. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada servo teu, é o que nós te pedimos, Pai, e te suplicamos também pelo poder do Santo Espírito que em nós habita, e que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre todos, agora e para sempre. Amém. Está encerrado, irmãos, segunda e terça-feira, nosso culto de oração com estudo bíblico, a partir das 7 horas no nosso canal no YouTube. Sábado, mocidade não vai ter, né? A gente vai estar lá no encontro de casais, vai começar a partir das 9 horas, não é isso, Bruno? 9 horas, né? E termina às 5. Você que é casado em Cristo Jesus está convidado para os irmãos, na verdade, desculpe, irmãos, esse encontro aí, ele tem um número limite de pessoas, e salvo engano, eu acho que já está com todos os... É isso, Bruno? Já está faltando alguém? Não, né? Já as vagas já foram todas preenchidas, então, infelizmente, né, se alguém ficou de fora, não vai mais poder participar, porque vai ser uma confraternização também de fim de ano. Estejam orando por esse encontro, estejam orando uns pelos outros. Domingo, nossa escola bíblica, a partir das 5 horas, tem sido uma bênção. Mais uma vez, hoje, nós somos ricamente edificados pela ministração da palavra, feita pela nossa irmã Tassiane, e creio que também tem acontecido nas classes, né, mais jovens, nas outras classes, e também nosso culto de louvor e celebração, a partir das 6 horas, esse que nós acabamos de realizar. Que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus. Boa noite.